Olá, nós estamos no contexto do Advento, esse é o segundo domingo. Esse é um tempo de espera, de preparação e de esperança. Aguardamos o Senhor que vem. E João Batista é o precursor. Ele veio antes de Jesus, também fora citado por Isaías como aquele que prepara o caminho do Senhor. O Messias deve passar e João Batista é o sinal de que esse Messias está perto, para o povo de sua época e para nós também em nosso tempo. Lucas, como bom historiador, faz questão de colocar dados bastante concretos para nos situar dentro da história. Esse é o 15º ano do Império de Tibério César. Esses dados históricos nos ajudam a dar verossimilhança ao relato e a situar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e os eventos relacionados com isso dentro da história do povo de Israel, que é a história da salvação, deve se tornar a história da nossa salvação, cuja plenitude é a encarnação. Ao mesmo tempo que se colocam os marcos históricos, entende-se que Cristo é o centro. A partir de então, todos os eventos históricos se relacionam com ele, acontecem e acontecerão antes ou depois de sua vinda. Ele percorreu toda a região do Jordão. Esses eventos ocorreram em lugares concretos e significativos para a história de Israel. Esse é um lugar fecundo, às margens do rio. É necessário preparar a vinda do Messias. As Escrituras, o Antigo Testamento, preparam essa vinda de um modo particular. Aqui se dá a missão de João Batista, que prepara diretamente para a chegada do Salvador. Conforme as Escrituras, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esse livro, que era bem conhecido pelo povo de Israel e conhecido por nós, hoje nós, melhor do que eles, conhecemos o seu significado. E essa é a voz daquele que grita no deserto. Santo Agostinho nos ajuda a saber que a voz é diferente da palavra. A voz não é aquela que cria a palavra, mas é um instrumento com o que se usa, da qual a palavra se usa para ser ouvida e ser acolhida. Aquele que fala não é a origem, a palavra não foi inventada por ele, mas ele precisa falar para que o mundo conheça a palavra, essa que é a palavra eterna da salvação, a palavra que criou o mundo, o próprio Cristo, que logo viria. Então, a voz dizia: preparai o caminho do Senhor. Toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas. Preparar os corações para acolher o Redentor. São Lucas é o único evangelista a nos dar a citação completa de Isaías, no versículo 5. E, desse modo, ele sublinha a universalidade da salvação trazida por Cristo. Essa imagem, endireitar os caminhos, vem do costume de ajeitar os caminhos, em geral, os caminhos que não estão em condições de receber, por exemplo, um soberano. Então, antes da passagem do soberano, se preparava aquele caminho, se deixava reto para melhores condições de passar os carros e os cavalos. Ele vem para salvar o Messias, mas precisa ser acolhido. Ele vem remover o pecado, mas devemos estar dispostos a nos deixarmos alcançar pela sua salvação. Isso significa lutar contra os nossos apegos, lutar contra o pecado em nós. Também o Evangelho diz: todas as pessoas verão a salvação de Deus. Por fim, isso nos ajuda a pensar que Cristo se faz visível no nosso mundo para que nós vejamos nele a salvação. E nós precisamos de uma voz para ouvir a palavra. O Senhor, hoje, nos pede sermos essas vozes para que o mundo conheça a palavra e, por graça dele, seja salvo por ela. Que Deus os abençoe.
Hoje gostaria de lhes propor essas reflexões após a leitura do Evangelho. Primeiro, por que Deus precisa de profetas em lugar de falar diretamente conosco ou com seu povo? Deus tem sua maneira de atuar, ele escolheu que fosse assim. Possivelmente, ele inspira aquelas pessoas que têm essa graça especial de estarem mais abertas à sua palavra, ou essas pessoas que têm melhor disposição, que querem, talvez mais do que outras, a santidade de vida, que são fiéis ao Senhor, que o buscam e que por isso se colocam em melhores condições para ser esses intérpretes ou esses instrumentos da palavra do Senhor. Mas isso vale também para nós, porque Deus quer ser ouvido através de nossos irmãos e nossos irmãos precisam ser ouvidos por nós. Eles esperam também que instrumentos como nós, que ouvimos essa palavra e acolhemos com fé, sejamos agora os novos transmissores dessa palavra. E assim, o Senhor nos concede a graça de participarmos da missão divina, da salvação do mundo, fazendo com que a nossa voz seja ouvida e essa voz comunique a palavra, mas lembrando que a palavra que nós pronunciamos é só um som. Se essa palavra não estiver encarnada e a nossa vida testemunhar essa palavra, ela será uma palavra vazia e muito pouco convincente. A segunda reflexão é: o que significa endireitar os caminhos? É uma imagem para a condição da alma que precisa fazer um caminho para colher a salvação. Aqui, caminho, quero dizer uma conversão, ter uma atitude, uma boa disposição para acolher o Salvador que vem. O Salvador virá e virá salvar. Mas Deus, ele nos dá essa graça e na nossa liberdade, essa possibilidade de escolher, de acolher. E acolher significa, já desde antes, ir tirando os apegos e cortando com aquelas ocasiões de pecado e afastando da nossa vida tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Por fim, o Evangelho diz: toda criatura verá a salvação de Deus. Significa que todas as pessoas serão salvas? Bom, significa que todos terão condições de ver a salvação. A salvação, inclusive, chegará pelos sentidos, por ver o Salvador, mas no caso de uma maioria, de ver, ouvir a palavra, principal meio para receber a salvação. Mas Deus sempre nos deixa a liberdade para nós optarmos pela salvação ou não, por acolher o Messias ou não. Isso fica a nosso cargo, mas também é verdade que a graça de Deus que nos permite estar em condições de acolher a palavra, de acolher a salvação. Que o Senhor nos faça capazes dessa salvação e instrumentos dela.